Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 e hoje nós iremos falar sobre o sulfato de bário. Na primeira aula, a gente entendeu ali o que seriam os meios de contraste, né? Rádio opaco, rádio transparente. Vimos ali que nós temos o meio de contraste, o bário, o iodo e o gadolino. Lembrando que o gadolino, ele é utilizado somente na ressonância, então nós não vamos aprofundar. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o bário, ok? O bário, né? O contraste positivo, o radiopaco mais comumente usado é o sulfato de bário, mas geralmente a gente se refere somente como bário. O sulfato de bário, ele é um pó que lembra o gesso. É como nessa imagem aqui, turma, ó, esse aspecto que ele tem. Esse pó, ao misturar à água, forma uma solução coloidal e solúvel em água, inerte, ou seja, não é absorvido pelo organismo, sendo eliminado. Para a gente entender um pouquinho o que seria essa substância coloidal, o que significa substância coloidal, eu costumo dizer para vocês fazerem um teste com a maionese aí em casa. Se vocês tiverem maionese ou então a pasta de dente também, são todas elas substâncias coloidais, ou seja, elas a tendência é não se diluírem em água. Você vai jogar na água ali, ela vai se misturar, mas a tendência que ela tem é ficar na região inferior do recipiente, tá? Então, o sulfato de bário, ele também é uma substância coloidal, porém ele é inerte, ou seja, ele não é absorvido pelo organismo. Já a maionese, a pasta de dente, elas serão absorvidas pelo organismo. Só para vocês entenderem um pouquinho do aspecto coloidal, ok? Mas o bário, ele não é absorvido pelo organismo. Indicações, né? As indicações do sulfato de bário, ele sempre vai ser para o estudo ali do tubo digestivo, ok? Ele vai fazer todo o trajeto do nosso tubo digestivo, que é a região aqui, ó, da deglutição na boca, do esôfago, do estômago, intestino delgado e intestino grosso, ok? Pode ser também utilizado para fazer marcações na pele, com o objetivo de esclarecer, né? Como, por exemplo, a papila mamária, quando o médico quer fazer a marcação ali da estrutura, ele pode utilizar também com essa finalidade, mas ela é mais utilizada no estudo do tubo digestivo, ok? Temos duas formas ali mais comuns de utilizar o sulfato de bário, né, na ingestão. O bário, a primeira que a gente vai falar é o bário ralo, né, que ele pode ser preparado numa mistura relativamente rala, né, e que fica num aspecto de milkshake ralo, tá? Então, a gente tem um copo aqui demonstrando, né, e essa substância é feita com uma unidade de bário para uma medida de água, ok? Esse é o aspecto do bário ralo, ok? Já o bário denso, o que seria o bário denso? Ele fica num aspecto mais de cereal cozido, né? Fica numa substância um pouquinho mais pastosa. Para ficar mais claro, turma, eu enviei lá na plataforma um vídeo, um link mostrando essas consistências, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Essa consistência de bário denso, ela é utilizada de 3 a 4 medidas de bário para uma de copo. Para de copo com água, né? Essa substância, quando ela é utilizada um pouco mais densa, é mais difícil do paciente ingerir, né? Porém, ela se adere melhor ali na parede do esôfago, de todo o trânsito intestinal, então fica mais fácil ali do médico avaliar a estrutura anatômica, né? E vai descer pelo esôfago de forma mais lenta. Então, tanto a rala quanto a densa vai depender muito da indicação do médico, ok? As vias de administração, ela vai ser oral e endocavitária. Oral, quando é pela boca, a gente vê aqui na primeira imagem, né? O paciente fazendo
ingerindo, né, o meio de contraste pela boca, ou então pode ser por algum outro orifício natural, que seria aqui, no caso, o reto, ok? Algumas observações a hipersensibilidade ao contraste de bário é muito rara, então a pessoa ter alguma reação é muito difícil, até porque não é absorvido pelo organismo, como falamos antes. Porém, o que a gente tem que ter muito cuidado é a questão da possibilidade do paciente ter alguma obstrução ali na região ali do trato gastrointestinal, né, alguma obstrução ou algum pós-cirúrgico. Por que não é indicado nesses casos o uso do bário? O bário ele não é absorvido pelo organismo, como nós falamos. Então, essa substância ela pode ali se aglomerar naquela cavidade ali, né? E aí acabando gerando, né, um processo inflamatório no paciente. Então, nesses casos, então deve-se fazer as perguntas para o paciente. Nesses casos, é indicado o contraste iodado hidrossolúvel, porque o iodado hidrossolúvel ele é absorvido pelo organismo do paciente. Ok? Então, as observações são essas. Em casos de obstrução ou pós-operatório, não se deve utilizar o meio de contraste baritário. Um outro, eu até deixei o texto um pouquinho longo aí, mas eu vou abreviar para vocês, é o seguinte, o contraste, por conta da adesão ali da mucosa, ele pode aderir, né, à região das paredes do intestino. Então, o que a gente precisa dizer para o paciente? Para ele beber bastante líquido após o exame, né, fazer bastante injeção de líquidos, de repente fazer também, se houver necessidade, se difícil a evacuação, o uso de laxante, né, ou óleo de mineral, e o paciente ele tem que evacuar pelo menos uma vez ao dia, né, nos 2 dias seguintes depois do exame. Então, terminou o exame, o paciente ele tem que fazer bastante injeção de líquido, o uso de óleo bebê, né, o óleo mineral, de repente o laxante também, e ele tem que fazer uma evacuação aí de 2 dias seguintes, né, para a gente certificar de que limpou mesmo o intestino, todo o contraste foi eliminado ali depois da realização do exame, ok? Passei alguns exercícios para vocês, se quiserem pausar o vídeo para tirar o print, mas na plataforma também está o slide. E tubo digestivo. Só para a gente relembrar aqui, que vocês já devem ter visto em anatomia, o trato gastrointestinal ele começa pela boca, passa pelo esôfago, o estômago, em região do intestino, e a região aqui do intestino grosso, ok? Hoje eu quero trazer para vocês uma curiosidade que é os biotipos anatômicos. Né? O que seriam os biotipos anatômicos? O biotipo ele tem um grande efeito na localização ali do trato gastrointestinal, né, que é a cavidade ali abdominal. Para posicionar um paciente adequadamente e com precisão para a realização do procedimento radiológico, deve-se conhecer e entender cada característica das classes do biotipo, né? Existem 4 classes de biotipos e a gente deve entender cada uma delas ali para realizar e posicionar o paciente, ok? A primeira que a gente vai falar é essa daqui, que são os hiperestênicos, né? Que se refere a 5% da população ali, onde são pessoas que têm a região do tórax mais larga, os pulmões, eles são mais curtos, o estômago, ele fica na localização aqui mais transversal, e a região gastrointestinal dele aqui é toda voltada para cima. Conseguem ver? O estômago aqui, ó, ele fica quase na região da T9 aqui, ó, da nossa vértebra torácica T9, tá? Então, são pessoas mais fortes, de ombros largos, o pulmão é mais curto e a região gastrointestinal voltada para cima. O hipostênicos e o astênicos, que são esses 2 últimos modelos aqui,
São indivíduos que têm o biotipo mais magro, né? Eles já têm os pulmões mais estreitos, né? São pessoas, homens mais magrinhos. O estômago tem formato de J, observem aqui o formato de J, e a região gastrointestinal é bem voltada para baixo. Pessoas com esses biotipos, elas sempre vão ao banheiro todos os dias, né? Não tem muito problema ali de intestino preso, não, porque a região gastrointestinal é mais voltada para baixo. E o estênico, né, que são os que representam aí 50% da população, né, geralmente as mulheres, alguns biotipos são, eles possuem também, os pulmões são curtos, né, a parte gastrointestinal, o intestino não é tão voltado para baixo, mas o estômago aqui, ó, ele não é transversal como esse. Ele é em formato de J também, ok? Então, o estômago, os pulmões são curtos, o estômago tem formato de J e a parte gastrointestinal não é tão voltada para baixo. Trouxe aí uma foto, então, de paciente. É muito bom vocês saberem, não só para exame contrastado, quando vocês começarem a estagiar, vocês vão ver esses pacientes com esses biotipos e vocês vão saber o jeito certo de usar o filme, né? Então, se o paciente é mais magrinho, eu vou usar o filme na longitudinal, que é mais estreito, esse aqui mais na horizontal, e aí esses são os biotipos aí, né? Então, se você olha uma pessoa mais fortinha, ela é hiperestênico. Se você olha o mais magro, nem tão magro, é estênico. E o hipostênico e o astênico já são pessoas mais magras, algumas são até mais altas, né? Como jogadores de basquete, por exemplo. E aí vamos entender um pouquinho na imagem radiográfica de um exame contrastado para a gente entender. Aqui a gente tem o peristênico, que é a pessoa mais fortinha. Aqui é a região da T9, a gente consegue ver que o estômago aqui está na região da T9. E aí a região do duodeno dela aqui ó, fica no nível da T12 aqui, da vértebra da T12 aqui, que são o finalzinho aqui mais ou menos da região das costelas aqui, das últimas costelas, tá? Já o estênico, a gente consegue ver que o estômago é formato de J e começa aqui, ó, na região da T10, o início do estômago. E aí, aqui, ó, o final, aqui a região do duodeno, já tá na região da L2, tá? E o astênico, a gente consegue ver aqui que o estômago é lá na T11, né, um pouquinho mais abaixo, e aqui é o duodeno aqui, lá na região, lá da região pilórica do estômago, lá no nível da L4, entendeu? Então, é bem voltado para baixo mesmo. Tem esse outro exercício de fixação, também está no slide. E essa foi a nossa aula de hoje. Bom, turma? Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.